Boa tarde, senhora Isabela Tibixerani Matias. Senhora Isabela, nesse processo aqui, o Ministério Público acusa o senhor Paulo Cupertino Matias, seu pai, de no dia 9 de junho de 2019, por volta das 14 horas, no bairro da Pedreira, nessa comarca, de ter matado os senhores João Alcísio, a senhora Anselma e o senhor Rafael Henrique, mediante disparo de arma de fogo, e também acusa os senhores Vanderlei Antunes Ribeiro e Eduardo José Machado de terem ajudado o seu pai a se subtrair da ação da autoridade pública. Como a senhora é filha do réu, a senhora não é obrigada, não vai ser compromissada a dizer a verdade, mas se puder contar tudo que a senhora sabe para a gente, por favor. A senhora tem a palavra. Tudo que a senhora se lembrar sobre o fato em si, a senhora pode falar, por favor. Você gostaria que eu narrasse os fatos? Por favor, conforme for lembrando. Tá. Bom, o que eu me recordo, mediante ao tempo que se passou, no caso, no dia em que tudo ocorreu, tudo começou quando eu decidi sair de casa, porque eu não estava num momento agradável psicologicamente. Acredito que estava tendo uma crise de ansiedade, decidi sair de casa para tomar um ar. E antes de sair de casa, eu contatei o Rafael para que ele me encontrasse perto de casa, numa praça, porque claramente eu queria estar perto de alguém que eu me sentisse bem. Então, entrei em contato com ele antes de sair de casa, peguei poucas coisas, eu tinha a roupa do corpo, peguei meu documento e subi andando até a praça mais próxima da minha casa para encontrá-lo. E nesse meio tempo em que eu saí de casa, era um domingo, e o meu pai, ele costumava vir até a minha casa até então, para às vezes levar pão, alguma coisa do tipo, mesmo que ele não morasse com a gente. E quando eu saí de casa, enquanto eu subia a rua, eu vi que o carro dele estava chegando. Ele parou o carro na frente da minha casa, porém eu não retornei, continuei o meu trajeto para encontrar com o Rafael. Eu levei meu celular, meu documento, chegando na praça, meu celular tocava muito, porque eu não comuniquei à minha mãe que eu sairia de casa, eu simplesmente saí. E ela me ligava, eu não queria atender. E esperei pelo Rafael na praça. Quando ele chegou, eu estava emocionalmente abalada, ansiosa, não queria voltar para casa. Ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo no momento. Ele perguntou o que eu tinha. Eu falei que eu só não queria voltar para casa, que eu queria ir para qualquer outro lugar que não fosse aquele. Falei, vamos sair daqui, vamos entrar no ônibus, qualquer coisa, eu só não quero voltar para casa. E meu telefone tocava muito. E era minha mãe me ligando. E eu não queria atender. E aí, ele, sendo a pessoa consciente do momento, ele falou, a gente não pode ir para qualquer lugar, a gente tem que entender o que está acontecendo, te ajudar de alguma forma. Eu falei, só não quero ir para casa. E aí, numa das vezes que meu telefone tocou, era a mãe dele que estava me ligando, e aí ele atendeu. A mãe dele comunicou que a minha mãe tinha entrado em contato com ela, perguntando se ela sabia onde eu estava, e que o pai dele viria nos encontrar para que a gente tentasse resolver a situação de alguma forma. Nós ficamos aguardando no mesmo lugar, na praça que a gente estava, e o pai dele chegou, nós fomos até o carro, eu ainda estava muito abalada, o Rafael sentou comigo no banco de trás, e quando nós chegamos na casa do Rafael, eu subi, entrei, a mãe dele falou comigo, perguntou o que eu tinha, eu só chorava muito. Ela falou, filha, você não pode fazer isso, você não pode sair da sua casa assim, sem rumo, sem motivo, a gente precisa entender o que está acontecendo, e a gente vai te ajudar. E então eles decidiram, a mãe e o pai do Rafael, junto com o Rafael, me acompanhar até a minha casa no intuito de não só me levar em segurança para casa, também entender o que estava acontecendo de fato, porque como a nossa relação era algo que me deixava aflita, eles queriam de repente conversar com os meus pais para que de alguma forma eles pudessem entrar por um acordo para que acabasse essa agonia que a gente vivia. E no trajeto da casa do Rafael para a minha casa, ele me acompanhou no banco traseiro, a mãe do Rafael estava no banco do passageiro, o pai dele dirigindo. Nós chegamos até a porta da minha casa, primeiro o Rafael desceu, eu desci logo em seguida, a mãe dele desceu também. O pai dele estava finalizando de desligar o carro, terminando de fechar tudo. E nesse meio tempo, o Rafael bateu na porta. E a porta da casa que eu morava, ela tinha um portão de ferro, que abria para fora, e a porta da casa que abria para dentro. E nessa que o Rafael abriu a porta, na verdade, quando nós chegamos, o carro do meu pai não estava na porta. Então, na minha concepção, não estava em casa. Porque, pelo que eu soube depois dos fatos, ele deixou o carro em uma outra rua que não era visível. E quando vieram abrir a porta, eu pensei que seria a minha mãe. Quando me deparei, era ele que estava abrindo a porta. E ele simplesmente não falou nada no primeiro momento, ele puxou para dentro e fechou o portão. Nessa que ele fechou o portão, na verdade, a mãe dele, quando ouviu, a mãe do Rafael, quando viu meu pai, ela falou, você que é o pai da Isabela? Ele falou, não, eu sou a mãe. Me puxou para dentro e fechou o portão de maneira agressiva. E até então era isso. Mas aí veio o Rafael e falou, não, vamos conversar. Segurou o portão. Nessa que ele segurou o portão, eu já estava dentro de casa, caminho de dentro, né, de casa, então eu estava de costas para a porta. E eu ouvi meu pai dizendo, conversar nada. E a partir daí eu só ouvi os disparos.
Eram muitos disparos. Eu lembro que, quando eu estava de costas para a porta, eu agachei no chão, com as mãos no ouvido, eu gritava muito, falava, não, não, não. E quando os disparos terminaram, eu saí e me deparei com a cena, que era o corpo do Rafa em cima do corpo da mãe dele, que estava perto da guia, que estava perto do carro, e o corpo do pai do Rafael estava no meio da rua, porque ele ainda estava no trajeto de sair do carro para ir para a porta de casa, porque eles não tiveram tempo de muita coisa. E foi basicamente isso que aconteceu. Primeiramente, só para deixar claro, essas águas são para você e o depoimento pode ser dado no seu tempo, conforme você for lembrando, porque realmente é uma catástrofe que a senhora presenciou. E agora eu vou passar a palavra para os doutores promotores, depois para os doutores defensores, eles vão fazer algumas perguntas mais específicas, conforme a senhora for lembrando, puder contar para a gente, tá bom? Tá. Doutora Soraya, tem a palavra. Meu nome é Soraya, eu sou promotora de justiça, e eu vou fazer umas perguntas para você. Eu sei que é muito difícil reviver esse momento, né? Como magistrado, isso foi uma tragédia, mas algumas coisas que parecem óbvias para você, algumas perguntas que eu vou fazer que parecem óbvias, para os jurados que não conhecem a história, não é. Então, eu peço que tenha paciência também, e também no nosso falar. Mas o doutor aqui ele sai, se quiser segurar, você acha que é melhor, de repente. Pode puxar, que pode puxar. Não? Como preferir. Então. Isabela, você conhecia o Rafael onde? Conheci através das redes sociais. Eu já tinha o visto algumas vezes pelo bairro que a gente morava, até pelo fato de ele já não estar vivendo uma vida midiática. Ele tinha uma vida normal, ele trabalhava, frequentava a igreja, e nós morávamos muito próximos. E eu já tinha o visto algumas vezes no ônibus, porque eu ia de ônibus para a escola, eu ainda estudava no ensino médio, e eu já tinha o visto algumas vezes no ônibus, às vezes eu dentro do ônibus, ele no ponto de ônibus. E uma vez eu o vi falando em uma das missas que eu fui. Ele estava... Não sei se ele era coroinha, não sei que estava lá falando na missa, e eu lembro de ter visto. E tempo depois eu encontrei o perfil dele numa rede social, segui despretensiosamente. Ele me seguiu de volta. E aí, mais um tempo depois, ele passou a me seguir em uma outra rede social, onde nós começamos a trocar interações, até o momento que a gente passou a conversar. E foi uma troca muito boa, e desde que começamos a conversar, não paramos mais de conversar. E aí, a partir daí, a gente começou a desenvolver um afeto um pelo outro, e combinou no nosso relacionamento. Vocês estavam juntos há quanto tempo? Quando o Fábio morreu, 1 ano e alguns poucos meses, não pode dizer. O primeiro encontro de vocês, você lembra onde foi? Sim, foi numa praça perto da escola que eu estudava. A minha melhor amiga na época, ela promoveu esse encontro. Foi um dia em que eu tinha algumas aulas vagas no final do dia, e eu comentei com ela que eu gostaria muito de vê-lo. Porém, eu não tinha coragem de tomar o primeiro passo, propor esse encontro. E ela pegou o celular, ligou para ele. Ele estava dormindo. Ela disse: "Você quer ver a Isabela?" E ele não pensou 2 vezes, ele falou: "Quero, aonde?" E aí ela deu a localização, falou: "Olha, essa praça, perto da escola que a gente estuda, enfim, a gente vai estar lá te esperando." E nós nos encontramos essa primeira vez numa praça perto da escola que eu estudava. Apesar de você estudava. Como é que era a sua rotina nesse tempo em que você estudava? Como é que você costumava fazer? Pelas proibições vindas da parte do meu pai, a minha rotina ela era muito comum. Eu passava a maior parte do tempo em casa, quando eu estava estudando, e quando eu não estava em casa, eu estava na escola. E a minha liberdade de ir e vir era no trajeto de casa para a escola, e poucos momentos em que eu poderia ir em alguma festa de algum colega da escola com a companhia da minha mãe. E por que você não tinha uma vida social de uma menina de 17, 18 anos? Por conta das proibições do meu pai. E essas proibições dependiam do quê? Muito do temperamento dele. Desde que eu me conheço por gente, ele é uma pessoa, não sei a palavra exata, mas agressiva, me proibia de tudo, não tem um bom olhar para as mulheres. Eu tenho 3 irmãos homens e o tratamento para comigo sempre foi diferente por eu ser mulher. Então, eu senti durante toda a minha vida, toda a convivência comigo, que o tratamento para comigo era diferente por conta disso. A proibição, a superproteção e todo o resto. Então, O fato de você ser mulher. sim, tanto que ele falava em brincadeiras e conversas paralelas com pessoas conhecidas. Você só vai namorar depois dos 30 se eu deixar. E você tinha uma percepção, que sentimento era esse em relação a você? Era um cuidado de pai ou passava a ser uma possessividade?
Por muito tempo, na minha juventude, na minha convivência com ele, eu tentei entender o porquê desse tratamento, para comigo em especial. Tanto que eu tentei proximidade com ele, eu conversava com a minha mãe sobre o fato dele não me tratar bem, e ela dizia que eu devia tentar me aproximar dele, porque ele é uma pessoa difícil. E eu tentei por muitas vezes, ele me expulsou, ele me afastou. E isso, com o tempo, foi gerando uma revolta, foi gerando uma repulsa da minha parte também, até pelas proibições, pelos maus tratos gratuitos. Muitas vezes ele chegava em casa extremamente transtornado, nem questão de algo químico, mas só pelo temperamento dele. E chegar agredindo em palavras, até mesmo agredindo fisicamente sem motivo. Então, isso foi gerando um afastamento natural da minha parte. Esse afastamento começou mais ou menos quando? Já na infância? Foi quando você foi se aproximando da adolescência? Acredito que foi quando eu comecei a vê-lo com outros olhos, porque durante certo tempo, quando eu era inocente, ele não passava uma imagem de um pai superprotetor ou agressivo. Ele ainda vestia o personagem do pai que estava ali cuidando. Então, tudo que eu faço por você é porque eu estou cuidando de você. Ensinando pequenos bons valores, levando para passear esporadicamente, mas conforme eu fui criando maturidade, consciência dos fatos, entendendo o que acontecia, vendo minha mãe ser espancada, vendo ele fazer coisas erradas e sabendo do trabalho dele, que não era um trabalho desonesto, eu fui criando consciência também. Ele espancava sua mãe também? Recorrentemente. Você tem memória que idade você tinha quando você presenciou a primeira agressão? 3 anos de idade. Desde que vocês eram muito pequenos. Essas agressões ocorriam na tua frente? Sim. E depois que eu cresci, se eu chorasse, eu apanhava junto. Essas agressões eram só contra a sua mãe? Também se estendiam sua avó, seus filhos? Houveram situações, não me recordo de tê-las visto, né, porque eu disse que era muito mais nova, mas minha mãe já me contou momentos em que, em tentativas que ela teve de se desvincular do meu pai, ele acabou não só agredindo a ela, como também a pessoas da minha família, como a minha avó, meu tio, ameaçando, colocando todos em risco de vida por conta da relação dos dois. Sua mãe chegou a tentar sair desse relacionamento, quando mais nova? Sim, tentou. Muito do que eu sei, eu ouvi. Então, eu não posso falar com certeza. Mas eu sei pelo que eu vi que ela tentou mais de uma vez se desvincular dele. Tentou, inclusive, se relacionar com uma outra pessoa. E não quero falar com certeza sobre nada, nem porque eu realmente não sei. Mas eu sei que ela tentou. E essas agressões, elas perduraram durante todo o relacionamento, são os que se relacionam por mais de 21 anos. Sim, desde que eu tenho consciência. Minha mãe foi agredida durante todo o tempo que ela se relacionou com ele. Eram agressões físicas, tapas? Físicas, verbais, psicológicas. Ele já encarcerou ela por alguns dias e manteve espancamentos diários. Já, enfim, era difícil. Você chegou a ver sua mãe machucada? Sim, algumas vezes. Em que partes que tem? Os olhos inchados, nariz quebrado, as costas cheias de marcas de facão, costela quebrada, rojos por todo o corpo. Essas agressões também eram contra você? Depois que eu atingi a maturidade, algumas vezes acontecia comigo. E por muito pouco, às vezes uma resposta atravessada, às vezes a falta de uma resposta. Uma vez eu estava lavando louça em casa, meu pai chegou, de repente, o ele sempre fazia, chegava de repente. E acredito que ele me deu boa tarde, me deu bom dia, e eu respondi, porém num tom baixo. E ele veio até mim, onde eu estava lavando louça, bateu nas minhas costas, falou, eu sou um bicho pra você, você não está vivendo aqui? Você não vai me responder? Eu falei, eu respondi. E aí ele pegou um prato de vidro e me tirou na minha cabeça. Falou, eu não sou bosta, eu não sou lixo, eu sou seu pai. Além dessa, tiveram outras situações desse decote? Ele já me colocou no canto da parede, me deu várias bicudas. Ele já quebrou o extrato da minha cama, me jogando em cima dela. Ele já me sufocou com um pano de prato.
E você conversava com a sua mãe, né, sobre isso, sobre ela sair, se separar, registrar boletim de ocorrência? Nunca vi a mim. Depois que eu tomei consciência da vida que ela escolheu, das escolhas que ela fez, e muito veio também da minha revolta pelas escolhas que ela fez. Então, o meu foco na vida, depois que eu tomei consciência de tudo que acontecia, era simplesmente não estar mais naquele ambiente. E aí você conhece o Rafael? Sim. E aí ele aparece na minha vida como alguém que me mostra que eu posso ter uma vida além da que eu tinha. E o Rafael, como é que era o temperamento dele? Menino doce, inteligente, engraçado, dedicado, pegado à família, pegado aos bons valores da família, frequentava a igreja. E ele era um menino excepcional. Diferente do que você tinha em casa. Com certeza, mesmo sabendo do que eu passava para ele sobre a minha vida, em momento algum, ele demonstrou alguma ressalva ou alguma relutância para estar comigo. Ele sabia que você não podia sair, que você não podia ter uma vida social, que você não podia ter amigos, que não podia frequentar festas. Sim, ele sempre soube. A gente conversou por muito tempo, apenas pelas redes sociais, antes do nosso primeiro encontro. Então, ele pôde ter uma noção do que eu vivia. E você conheceu os pais dele? Sim, os conheci. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo em momentos que eram possíveis. Por exemplo, quando eu já estava no meu último ano do ensino médio, as aulas eram bem tranquilas. Às vezes eu fugia da última aula e passava um tempo com ele no período da manhã, na casa dele. A mãe dele às vezes estava presente, ela sempre me recebeu muito bem. Ela não era muito de apoio de que eu estivesse lá no período de escola, sem a ciência e permissão dos meus pais, mas ela via que nós nos gostávamos, então ela permitia que os momentos acontecessem. E também teve o aniversário dele, que a minha mãe permitiu, de alguma forma, né, facilitou que eu pudesse estar presente nesse dia. Foi lá que eu conheci a maioria das pessoas da família dele, e tive a oportunidade de estar lá com ele. E lá era um lar afetuoso, de amor, de compreensão, de conversa. Fui muito bem recebida por toda a família dele. Mas não vi um dia muito feliz, um dia muito bom. Então, pelo que eu entendi, você está dizendo, vocês se comunicavam mais pelas redes sociais, né, online, do que encontros realmente pessoais. Vocês iam shopping, cinemas, Não, nossos bares, encontros, eles eram bem pontuais e esporádicos. A gente não tinha como se ver uma frequência. A gente tinha muito mais contato pelas redes sociais. Você chegou a falar com seu pai sobre o Rafael, que estava gostando de uma pessoa? Para ele, diretamente, não, porque eu tinha muito medo dele, ainda mais sabendo a forma como ele me enxergava, com uma super proteção. Mas a minha mãe sempre soube. Ela foi a pessoa que auxiliou na maioria dos momentos em que eu tive com ele, então tentou facilitar para que eu tivesse o máximo de bons momentos com ele, porque ela via que era algo que, independentemente das proibições, não ia mudar. A gente estava apaixonado, a gente queria estar junto, a gente fazia planos. Então não tinha como ser diferente. E a família do Rafael, a mãe e o pai dele sabiam da dificuldade que vocês estavam enfrentando, desses encontros, como uma vida normal? Sabiam, pelo pouco que o Rafa me contava, a mãe dele, mais do que o pai, se preocupava muito, principalmente por eles serem uma família muito tradicional, de bons costumes, de gostar que as coisas fossem sempre muito bem claras e resolvidas. Então ela não era muito de acordo, porém ele bateu muito de frente porque ele queria também. Você sabe dizer se sua mãe chegou a ter uma conversa com seu pai? Você, poxa, ela tem 18 anos, né? Ela está gostando de um menino bom. A minha mãe tentou por algumas vezes abordar esse assunto com meu pai, porém ele sempre foi muito relutante com essa conversa e com essa situação. Então ele sempre cortava. Não quero, não vai acontecer, não vou permitir, se depender de mim, não vai. Então ele sempre era muito restrito nessa conversa. Não era então namoro com o Rafael, era com qualquer pessoa. E você sabe dizer se o teu pai ele tinha conhecimento que você estava namorando o Rafael, ou se encontrava de vez em quando? Acredito que ele não tinha conhecimento sobre os nossos encontros, sobre as vezes que nós nos encontramos, até as nossas conversas, porque não faz sentido para mim. Eu não sei dizer. Tá. Alguma vez ele chegou a pegar o seu celular, obrigava você a colocar a senha, para ver se tinha conversa lá, o que tinha ali? Após ele descobrir de fato
eu estava me relacionando com o Rafael. Então, ele sabia que você estava se relacionando com o Rafael. Ele descobriu. Ele descobriu. Ele não sabia. E você sabe como ele descobriu? Minha mãe contou. Tá. E aí, o que aconteceu quando ele descobriu? Quando ele descobriu, eu estava na escola, saindo da festa da formatura do ensino médio. Ele chegou no colégio que eu estudava, coisa que ele nunca fez em 13 anos. Eu estudei na mesma escola. E não ia, Não foi participativo. Nunca foi participativo. Chegou na escola, de repente, dizendo que minha mãe tinha se machucado, ela tinha caído da escada e que eu precisava voltar para casa para ajudar a socorrer. E por ser uma situação nada comum, ele aparecer na escola e me procurar, óbvio que eu larguei tudo, fui com ele, quando eu entrei no carro, ele começou a gritar comigo. Me chamando de mentirosa, dando um murro no volante, dizendo por que eu não contei para ele o que estava acontecendo, se eu achava que ele tinha cara de trouxa, eu era uma falsa, mentirosa, xingando de todos os tipos de nomes possíveis, e dentro do carro ele pegou meu celular, meu bilhete único, e a partir daquele momento eu estava presa dentro de casa, eu poderia ter contato com ninguém, eu ia sair. Quando nós chegamos em casa, ele não só... Ele disse para você que a partir daí você estava presa dentro de casa. Não, foi o que aconteceu, né? Aconteceu. Sim, Você ficou presa. Por quanto tempo? 8 meses. Sem contato, sem celular, sem convívio com outras pessoas, só dentro de casa. Minha amiga, minha melhor amiga na época, ela podia me visitar, mas outras pessoas não. E ele chegou as mensagens que tinha? Sim, de primeiro momento ele apenas pegou o celular, guardou com ele, chegamos em casa, eu estava maquiada, né, da peça de teatro, ele falou para eu lavar o rosto, porque a forma que ele tentava de punir era mexendo com a minha vaidade. Então, ele falou para eu lavar o rosto, tirar a maquiagem, enquanto ele gritava, e brigava com a minha mãe, dizendo que ela estava me cobertando esse tempo todo, que ela também era mentirosa, que eu era tão mentirosa quanto ela, que ele odiava se sentir enganado, que era todo mundo falso, e me surtando, agredindo a minha mãe, me agredindo, enfim. E aí, a partir daí, depois que ele chegou em casa, fez essa cena, a gente estava naquele momento de tensão, ele saiu. E como ele trabalhava muito próximo, ele entrava e saía de casa dele. Isso, ele já estava com o meu celular. E aí, pouco tempo depois que ele saiu, ele retornou com o meu celular na mão e falou, coloca assim. Eu coloquei assim, ele saiu mais uma vez. E voltou pouco tempo depois, falando sobre tudo que ele tinha visto, as conversas com o Rafael, conversas de muito tempo. Ele descobriu, de fato, tudo a partir daquele momento. E você ficou sem sair prisioneira e sem celular, sem conversar com ninguém, sem encontrar as amigas por 8 meses. Basicamente, eu só tinha pouco contato com o Rafael, porque a minha mãe permitia que eu usasse o celular dela quando ela sabia que minha casa estava por perto, porque ela viu, acompanhou de perto o meu sofrimento, o fato de eu não poder ter contato com o Rafael, o fato de eu estar passando por toda aquela situação. E teu pai não te via triste dentro de casa? Sim. E eles falavam com eles? Falavam para eu ficar com minha cabeça, limpando a casa, que ia passar. Mais alguma coisa? Ele nunca se importou muito se eu estava triste ou não. E você voltou a encontrar o Rafael quando? Na festa junina do curso que meu irmão fazia na época. Na véspera do crime. Exato. Foi um momento que tanto eu quanto a minha mãe, ela vindo acompanhada durante todos esses meses do meu sofrimento, a falta que eu sentia e tudo que vinha acontecendo, ela permitiu com que eu me encontrasse com ele nessa festa, que seria aberta ao público. Convidei a minha melhor amiga na época e fomos até lá, combinei de encontrar lá e esse foi o momento que nós nos vimos depois. E no dia seguinte você disse que acorda ansiosa. Exato. Foi um dia muito bom, o dia anterior foi um dia ótimo, depois de tanto tempo sem vê-lo, né? Enfim, foi um dia muito bom para nós. Ocorreu tudo muito bem. Minha mãe conseguiu promover esse momento, conseguiu me proteger de que meu pai soubesse, enfim. E foi ótimo. Foi ótimo, tudo muito bem. Porém, no dia seguinte eu acordei, não me sentindo muito bem. Acho que é porque eu pensei que aquele momento tinha acabado e eu não saberia agora qual seria o próximo momento que eu poderia vê-lo. O que aconteceria dali para frente. Ansiedade muito grande. Eu já não queria mais aquela vida. Foi o que me fez querer sair de casa e... E você tinha planos com o Rafael? Tinha muitos planos. Como eu já tinha completado a maioridade, eu estava disposta a ter algo, uma vida com ele. E ele também. Então, ele propôs que nós morássemos juntos. De primeiro momento, ele iria suprir as pendências financeiras até que eu pudesse ter um emprego. E era um plano que a gente tinha certo que iria se concretizar. E ele te tratava de uma forma carinhosa, com respeito? Sempre. Isabela, o seu pai ficou sabendo desse encontro na festa junina no dia anterior?
Não chegou até mim essa informação, porque foi tudo muito recorrente. Depois desse incômodo, foi o dia seguinte onde ele cometeu o crime. Então, não sei. Ele alguma vez chegou a te ameaçar ou ameaçar tua mãe com arma de fogo? Não, pelo menos não a mim. Ele andava armado? Eu já ouvi carregando a arma no porta-luvas do carro. Por vezes, quando ele vinha à noite para minha casa, ele deixava a arma perto, né, porque ele entrava com a arma em casa e às vezes escondia em algum lugar. Enfim, foi o que eu vi. Quando você sai de casa e liga para o Rafael, você diz que está ansiosa, que precisa encontrá-lo, e ele vai até uma praça, é isso? Exato. E a sua mãe começa a ligar. Exato. Quando você recebe as ligações que você disse que não atende, você imaginou que já era o seu pai que estava te procurando? Pelo fato de eu ter visto o carro dele estacionando enquanto eu estava saindo de casa, eu já suponho que talvez fosse a minha mãe me comunicando que meu pai estava me procurando. Que carro que ele tinha na época? O carro que ele utilizava no dia do crime, ele trocava de carro, frequentemente era um vermelho. Foi esse carro que você vinha estacionando ali, Exato. quando saía. E quando ele estava em casa, ele costumava estacionar o carro ali na frente? Sempre em frente. Sempre. Ele não morava lá. Não. Você diz que em determinado momento a Miriam telefona para você. Exato. Por quê? No seu telefone? Porque na verdade a gente estava em casa. Ela tinha esquecido o telefone em casa. Exato. E ela fala exatamente o quê? Ela não falou comigo. Ela não falou com você, com o Rafael. E o Rafael disse depois o que estava acontecendo. Ele falou, eu estou aqui com ela está muito nervosa, ela não quer voltar para casa. E foi onde eu acredito que era um bem bonito, agradável, meu pai veio nos buscar, para que nós pudéssemos resolver da melhor forma, de uma maneira tranquila e racional, na presença deles. E quem é que vai buscá-los na praça? O pai do Rafael. E vocês vão direto para a sua casa? Não, para a praça, nós vamos para a casa do Rafael buscar a mãe do Rafael. Porque eu acredito que a ideia deles era conversar todos os pais juntos e resolver a situação de uma maneira pacífica. Eles chegaram a falar isso para você? Iam lá para conversar, tentar resolver aquilo? Não, mas pela índole do que eu conheci de ambos, disse que não era nada diferente disso, eles queriam resolver a situação. Durante o caminho, vocês conversaram sobre aquela situação? Teve algum... Durante o caminho, eu estava sentada com o Rafael no traseiro e eu só chorava. Ele me abraçava. Em determinado momento, eu cheguei a tirar a nossa aliança dele e entregar para ele, porque eu pensava que a partir daquele momento eu não poderia mais vê-lo, por conta de uma nova proibição da parte do meu pai, e também por todo o problema que ele tinha causado até ali. Em algum momento, já que você tocou nesse assunto, em algum momento me veio uma pergunta, você tentou terminar com o Rafael em razão dessa impossibilidade aí de se verem? Sim, nos primeiros meses que nós nos relacionamos, quando eu percebi que estava gostando muito dele, e toda a reciprocidade da relação, sabendo das proibições da minha vida, tentei conversar com ele, dizendo que nós não poderíamos ficar juntos. Mas, quando eu não quis exatamente, o Rafael, ele em algum momento tentou conversar com a sua mãe, com o seu pai? houve um dia que ele se propôs a ir até minha casa e conversar com o meu pai. E eu não estava no dia, porém, ele me conta que a minha mãe o recepcionou na porta, dizendo que meu pai não estava disponível para conversar, que não era bom dia, que ele não ia funcionar dessa forma, e não poderia para casa. Você tinha medo que seu pai a encontrasse junto com o Rafael e fizesse alguma coisa contra ele, contra você? Acredito que por toda a Você disse que os proibição. nossos encontros eram escondidos. Sim, por toda a proibição que eu já vivia naturalmente, até mesmo antes de conviver com o Rafael, eu sempre vivia com ele. Então, sim, eu sempre existiu medo. Mas medo do quê? Ele fizesse o quê? Me encontrasse, me pegasse no momento, sei lá, numa praça com o Rafael talvez, e me pegasse a força para levar para casa, no momento nenhum, na minha cabeça, pensou que ele pudesse fazer o que fez. Quando você chegou em casa, você disse que o carro do seu pai não estava estacionado ali onde ele sempre costumava parar. Não estava. Você pensou que ele não estivesse em casa? Com certeza, tanto que quando eu cheguei, nós chegamos, na verdade, pensei que talvez acontecesse até uma conversa com a minha mãe, por exemplo. Então, na minha concepção, ela não estava lá. Se você tivesse imaginado que ele se encontrava na residência, você teria descido com o Rafael e com os pais deles para tentar essa conversa?
Você entendeu a pergunta? Eu entendi, mas estou tentando pensar na resposta. Se você puder me explicar. Se você disse que não sabia que seu pai estava em casa, e aí todos desceram para conversar. Certo. Se você desconfiasse que ele estava na casa, você teria saído junto com o Rafael, junto com os pais, para tentar essa conversa? Não era algo que estava sob meu controle. Eu estava alterada emocionalmente. Então, eu estava sendo levada da casa. Eu estava no meio. Chegando lá, alguém bate na porta, você entra. O Rafael bateu na porta. Tá. E ele foi recebido pelo seu pai. Exato. E foi onde a mãe do Rafael teve uma pergunta: você é o pai da Isabela? E respondeu: não, é sua mãe. Fechou o portão após me puxar para dentro. Onde o Rafael interviu, puxando o portão para fora: não, vamos conversar. Foi o momento onde ele disparou. Esse puxar para dentro foi com agressividade, com violência? Sim. Ele te arrebatou? Sim, ele jogou o garoto para dentro de casa. E é nisso que o Rafael diz: vamos conversar. Sim, acredito que ele deve ter visto a forma agressiva com a qual meu pai sabia o que iria acontecer. pensando que talvez a partir da porta para dentro ele pudesse vir a me espancar ou qualquer coisa do tipo, e tentou insistir na conversa. Tá. E a partir daí, o que você vê? Eu não vi os porque eu já estava dentro de casa, a caminho de dentro. Minha casa, na época, ela era um corredor. Então, eu caminhando para dentro de casa, consegui ouvir o diálogo: não, vamos conversar. Onde a resposta do meu pai foi: não tem que conversar nada, algo do tipo, e logo em seguida os disparos. Esses disparos foram na sequência. Sim. O que o Rafael fala: vamos conversar, ele diz: não temos nada para conversar. Conversar o que E você ouve os tiros. Exato. E depois de cessarem esses tiros, você sai da casa. Sim. Seu pai está ali? Não. Os pertences dele, ele está ali? Não. Tá. E com que cena você se depara? Me deparo com a cena de 3 corpos estirados. O Rafael estirado em cima do corpo da mãe, que estava estirado sobre aquela calçada, do lado do carro, e o corpo do pai do Rafael no meio da rua, em frente ao carro. Você teve alguma atitude de tentar socorrê-los? Sim. Você segurou o Rafael? Bem, a primeira atitude foi recolher o carro, ajoelhei no chão, debrucei sobre as minhas pernas. Ele ainda tinha algumas reações, alguns sons saíam. Ele falou alguma coisa? Não. Ele tinha alguns sons que saíam da boca dele, talvez tentando falar algo, esboçando de dor. Eu sei que eu falava com ele, eu gritava muito, bem desespero. Aí fica comigo. Enfim, e aí, de repente, muitas pessoas estavam em volta. E eu lembro que, em algum determinado momento, um vizinho colocou a mão no meu ombro, falou: sinto muito. E eu lembro de eu ter gritado, falado: sinto muito nada, fica comigo, o coração dele está batendo. Só que já não estava mais batendo, era meu coração que estava acelerado. E eu sei que, a partir daí, alguém me colocou para dentro de casa e não deixou mais sair. Você, depois disso, teve contato com a Camila, irmã do Rafael? Não. Você tentou uma aproximação com ela? Eu me recordo que eu tentei mandar uma mensagem pedindo desculpa. Por mais que eu não tenha feito nada, eu sabia que ela sentiu isso e eu sentia muito. E aí, a partir daí, o contato com ela foi no velório. O pai e a mãe do Rafael chegaram a tentar se aproximar do seu pai? Não, previamente, antes do tiroteio. Não. Em nenhum momento? No momento do fato. Ela não disse que não. Sobre o momento dos disparos. Nos relatou que Rafael tentou buscar o seu pai, quando ele efetuou os disparos. Minha pergunta é se o pai do Rafael e a mãe do Rafael chegaram a tentar se aproximar do seu pai. O único contato da parte dos pais do Rafael para com meu pai foi o único que a mãe do Rafael perguntou se era meu pai. Exato. E o seu pai? O pai do Rafael não tem pretensão. Agora, e o pai do Rafael? Porque ele estava saindo do carro. Ele não teve tempo. Ele saiu atingido no meio da rua, no caminho da rua para calçada. Ou seja, ele não chegou a... Não, eles não trocaram uma palavra. Entendi. Então só houve diálogo entre o réu e o Rafael, e o réu E a mãe. é isso? Exato. Eu vou fazer uma última pergunta. Como é que está a sua vida hoje? Você trabalha? Como é que você vive?
Hoje eu trabalho, moro com meu irmão, vivo da melhor forma possível. Tá bom. Tem mais uma pergunta aqui que eu tinha esquecido, que o colega lembrou. Você tinha vestimenta? Tinha, foi um presente do próprio Rafael, porque eles se preocupavam com a minha segurança. Estava com ele naquele dia? Ele tinha dele, eu tinha dele. Ah, entendi. Ele tinha dele, sabe? Isso é Por questão de segurança da vida mesmo, que ele dizia que eu pudesse me proteger. Então, ele tem. Você não tem mais perguntas? Desculpa voltar lá, mas tanto para você, a gente da família também é um momento difícil. Mas só que você fisicamente, ele disse que ficou preso em casa. Você fala fisicamente aonde preso em casa? Apenas dentro de casa. Eu tinha que transitar pela minha casa, mas eu podia sair dela. Você estava mais baixo do tempo aonde dentro da sua casa? E esse seu quarto tinha janelas? Não, ele tinha um vitrô dentro do banheiro, que era diretamente ligado com o comércio do meu pai. Então não tinha visão da rua. Não. Um outro detalhe. Você consegue descrever fisicamente como que era o imóvel? Se a porta virava para a rua, já era direto para a rua, se tinha uma garagem? A porta dava direto da rua, tanto que meu pai chumbou um portão de ferro a porta de casa, esse portão abria da fora e a porta de casa abria. Você aceita isso? Muito obrigado. Doutor Alexander? Faz o seguinte para a gente não... doutor, só tira esse microfone aqui. Passa lá, enquanto isso a gente não resolve a questão da pista. Obrigado, doutor. Isabela, boa noite, tudo bem? Vou fazer algumas perguntas, meu nome é Alexander, e se você puder me responder perguntas breves, curtas e objetivas, eu agradeço desde já a resposta. No dia dos fatos, quando você estava retornando com o Rafael, o pai e com a mãe dele, o seu pai, o Bertino, ele tinha ciência que vocês estavam retornando ou ele não sabia? Você pode me informar, por gentileza? Dessa informação eu não tenho ciência, eu tenho minhas dúvidas. Talvez ele soubesse porque ele retornou até minha casa, tanto que das vezes que a minha mãe ligou, provavelmente ela queria me avisar que ele estava me procurando. Você não tem ciência, então? Não tenho certeza. Sim, perfeitamente. Quando você chegou, você relatou de forma expressa que seu pai te puxou, você percebeu, deu para você perceber se ele estava com uma arma de fogo ou não? Não pude perceber, foi tudo muito rápido. Na verdade, eu não tive muito contato com ele do caminho da rua para dentro de casa. Ele apenas puxou meu braço e me jogou para dentro. O estabelecimento comercial do teu pai era ao lado da sua casa? Mesmo terreno, ao lado, no fora, porque a parte onde ele trabalhava de fato era na rua atrás. Porém, todo o terreno da quadra era domínio da loja dele. Seu pai se preocupava com seus estudos? Muito mal. Muito mal. Referente à sua mãe, se você puder nos esclarecer, ela, no dia dos fatos, você falou que ouviu os disparos. Você pode informar aonde ela se encontrava? No mesmo cômodo, eu, na sala de casa. Essa é a minha dúvida. Vocês estavam... Tinha um corredor, não tinha ou não? A casa inteira era um corredor. A casa inteira era um corredor. Então, na verdade, vocês estavam na sala. Eu estava a caminho de dentro de casa, provavelmente eu ia para o meu quarto. Eu não me recordo de coisas visuais naquele momento, porque quando eu comentei, eu estava emocionalmente abalada. Então, eu não consigo dizer para você quem estava no sofá, quem estava no corredor. Eu só me recordo de entrar em casa e, em questão de segundos, a caminho de dentro de casa, ouvi muitos disparos e me ajoelhar no chão. Você deixou claro que ocorreram violência, ameaça por parte dele aos familiares da sua mãe. Você presenciou isso? Eu era muito pequena. Eu estava na casa no dia, porém eu estava no quarto, sendo vigiada por minha tia, enquanto a minha mãe era espancada na sala da casa da minha avó. No tocante a essas agressões, você deixou claro, sim, sabe informar se houve algum boletim de ocorrência, ou houve audiência, processo, alguns dos seus familiares por parte da sua mãe, ou a sua mãe, inclusive, chegou a abrir no fórum
para discutir, evidentemente, uma suposta ameaça, tirando o papo de hoje? Eu ouvi, pela parte da minha família, que certa vez minha mãe tentou denunciar as agressões do meu pai, porém, mediante ameaças do mesmo, com a família dela, ela retirou a queixa. Seu pai chegou a passear contigo, de feito, um parquinho, uma pizzaria, um restaurante? Esporadicamente, quando eu era bem menor, ele costumava sair não só comigo, como com o meu irmão mais novo, até mesmo minha mãe, todos nós juntos. Então, vendo momentos que para ele, esses fossem familiares. Isso esporadicamente seria o quê? 15 dias? Bem mais que isso, bem uma vez mês. Há quanto tempo seu pai tinha estabelecimento comercial naquela localidade? Aproximadamente, Isabela, se puder esclarecer. Mais de 10 anos. Mas alguém tinha chave do estabelecimento comercial dele? O caseiro, Você sabe o nome desse caseiro, não? Raul, Você sabe se a polícia teve contato com ele depois dos fatos, se ele ligou aí para a delegacia? eu me informei muito pouco sobre tudo que aconteceu após o crime, porém, acredito que ele deve ter sido contactado. Todo mundo que tinha contato com ele foi contactado. Isabela, muito obrigado. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor Mário. Sim, excelência. Eu tenho só duas perguntas. Isabela, boa noite já, né? Agradeço pela sua disposição de estar nos esclarecendo. Isabela, você costumava frequentar o estabelecimento comercial do teu pai normalmente ou se envolvia? Muito pouco, como era muito próximo de casa, algumas vezes eu ia até lá para perguntar algo do meu pai, ou pedir algo que vinha da parte da minha mãe, por exemplo, eu preciso comprar alguma coisa, vai pedir para o seu pai, ou vai levar um almoço para o seu pai, alguma coisa do tipo, mas frequentar, envolver, não. Sabe informar se ele tinha sociedade lá com alguém ou se ele era dono sozinho? Comércio de peças, creio eu, que é apenas dele, não tenho consciência de uma sociedade. Obrigado. Doutor Vitor? Não? Só pergunta. Então, Isabela, senhores jurados, alguma pergunta? Não. Então,